Bem-vindos ao canal Vozes e Contos. Aqui, histórias sombrias ganham vida. Prepare-se. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar seu like. Assim você não perde nenhuma de nossas histórias sombrias. Agora, apague as luzes, ajuste o som e venha descobrir o que acontece. O Mensageiro das Sombras. O relógio marcava 23h47 quando Gabriel estacionou seu carro diante do edifício. O antigo prédio comercial, abandonado há quase uma década, era uma figura imponente contra o céu enegrecido. Ele segurava um envelope amarelado, entregue por um estranho durante o dia, com instruções claras: esteja na entrada da Torre Solari antes da meia-noite. Traga o envelope. Gabriel não sabia por que aceitar o convite. Talvez fosse a promessa de 50 mil reais, descrita no bilhete, ou talvez fosse a curiosidade que o corroía desde que aquele homem de olhar vazio o abordou na cafeteria. Seja qual for o motivo, ele estava ali, sozinho, diante de um prédio que parecia sussurrar segredos que ninguém deveria ouvir. O portão de ferro estava entreaberto, rangendo suavemente ao sabor do vento. Gabriel hesitou antes de entrar, sentindo o peso do silêncio. O ar ali parecia diferente, mais denso, como se carregasse algo invisível e ameaçador. Ele cruzou o portão e encontrou o saguão principal, onde um lustre quebrado pendia do teto, os cristais estilhaçados espalhados pelo chão. No centro do saguão, uma pequena mesa estava posicionada. Sobre ela, uma velha máquina de escrever e uma folha de papel em branco. Gabriel se aproximou, seus passos ecoando nas paredes como se fosse o único som vivo naquele lugar. No papel, uma única frase foi digitada assim que ele se aproximou: suba ao 13º andar. Não use o elevador. Ele recuou instintivamente. Quem ou que escreveu aquilo? Não havia ninguém ali, mas ele sentiu a presença de algo. Algo que o observava. Um arrepio subiu por sua espinha, mas ele afastou o medo com uma risada nervosa. É só uma brincadeira, alguma pegadinha, murmurou, mas sua voz soou abafada, engolida pelo vazio do prédio. Sem pensar muito, Gabriel começou a subir a escadaria. As luzes dos andares inferiores estavam apagadas, e ele usava a lanterna do celular para iluminar o caminho. Cada degrau parecia mais pesado que o anterior, e o silêncio era tão absoluto que ele podia ouvir o som de sua respiração e o leve zumbido do telefone. No 4º andar, ele ouviu um ruído. Parou. O som parecia um sussurro, baixo e indistinto, vindo de algum lugar acima. Ele ignorou, mas o som parecia se aproximar conforme ele subia. No 8º andar, algo chamou sua atenção. Uma porta estava entreaberta. Ele apontou a lanterna para dentro e viu um corredor estreito, com portas à esquerda e à direita. Mas o que fez seu coração quase parar foi a figura no fim do corredor. Um homem alto, vestindo um terno preto impecável, com um chapéu que cobria seu rosto, estava parado imóvel, de costas para Gabriel. Quem é você? Gabriel perguntou, sua voz saindo mais fraca do que pretendia. O homem não respondeu. Lentamente, virou o rosto, mas onde deveriam estar os olhos, havia apenas escuridão. Gabriel deu um passo para trás, tropeçando no próprio pé, e quando olhou de novo, a figura havia desaparecido. Ele começou a correr, subindo os degraus 2 a 2, com a respiração entrecortada pelo pânico. Os sussurros agora estavam em todos os lugares, ecoando ao seu redor, palavras em uma língua que ele não conseguia compreender. No 13º andar, a porta da escadaria estava aberta, como se esperassem por ele. Gabriel entrou, e o ambiente ali era diferente de tudo. Não havia paredes, apenas um espaço infinito de escuridão. No centro, uma mesa redonda com 5 cadeiras, todas ocupadas por figuras encapuzadas. Gabriel, uma voz gutural ecoou. Sente-se. Ele queria correr, mas seus pés pareciam enraizados no chão. Ele caminhou até a mesa, cada passo mais difícil que o anterior. Sentou-se na única cadeira vazia, o envelope ainda em suas mãos. Uma das figuras estendeu a mão, dedos longos e esqueléticos, indicando o envelope. Gabriel o entregou, sem questionar. Você aceitou nossa convocação, disse a figura à sua frente, com uma voz que parecia um coro de lamentos. Agora você é o mensageiro. Mensageiro de quê? Gabriel perguntou, sua voz um fio de desespero. A figura abriu o envelope e tirou uma única folha. Era uma lista de nomes, incluindo o de Gabriel. Você carregará os nomes. E quando chegar a hora, eles te seguirão. Antes que ele pudesse responder, sentiu algo frio envolver seu corpo, como se estivesse sendo sugado para dentro da cadeira.
As figuras começaram a rir, uma risada baixa e cruel que ecoou pela escuridão. De repente, ele estava de volta ao saguão do prédio. O relógio marcava meia-noite. Em suas mãos, o mesmo envelope, agora lacrado novamente. Ele abriu e viu outro bilhete. A próxima entrega será amanhã. Você sabe o que fazer. Quando ele saiu do prédio, sentiu algo diferente. As sombras pareciam mais vivas, o vento sussurrava seu nome, e dentro de si, ele sabia que havia algo, ou alguém, o seguindo. Naquela noite, Gabriel não conseguiu dormir. O envelope repousava sobre a mesa de sua sala, e ele sentia como se o objeto o observasse. O mundo parecia ter mudado após sua visita à Torre Solari. As sombras nos cantos do quarto pareciam mais escuras, mais densas. Cada pequeno ruído na noite o fazia sobressaltar. Ele tentou esquecer, racionalizar o que acontecerá. Foi só um pesadelo, fruto de cansaço e estresse, murmurou para si mesmo enquanto enchia um copo de café na cozinha. Mas, no fundo, ele sabia que não era verdade. O bilhete no envelope, com sua caligrafia tortuosa e irregular, ainda estava fresco em sua memória. A próxima entrega será amanhã. Quem ou que ele deveria entregar? Ele não tinha respostas, mas sentia uma estranha compulsão para retornar à Torre Solari, como se um fio invisível o puxasse para lá. Na manhã seguinte, Gabriel tentou retomar sua rotina. Foi ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. As palavras em sua tela de computador se embaralhavam. Seus colegas de escritório o observavam de longe, cochichando. Ele parecia esgotado, pálido, como alguém que carregava um segredo pesado demais para suportar. Às 18 horas, ele decidiu voltar para casa, mas, ao abrir a porta de seu apartamento, encontrou algo que o congelou no lugar. Sobre sua mesa, o envelope havia sumido. Em seu lugar, estava uma nova folha de papel. As palavras nela escritas faziam seu coração disparar. Hoje, 23h47. O próximo nome estará esperando. Gabriel sentiu o chão sumir sob seus pés. Ele sabia que não poderia ignorar. Algo, ou alguém, o estava vigiando. Ele tomou um banho rápido, vestiu a mesma roupa da noite anterior e saiu. O ar parecia mais frio, mais opressor, como se o mundo ao seu redor tivesse perdido parte de sua vitalidade. A segunda entrega. Às 23h30, ele já estava diante da Torre Solari novamente. O prédio parecia ainda mais sombrio do que antes. As janelas quebradas pareciam olhos vazios. Observando, Gabriel respirou fundo e entrou, seus passos ecoando no mesmo saguão desolado. A máquina de escrever estava no mesmo lugar, mas desta vez havia um envelope sobre ela, idêntico ao que ele receberá no dia anterior. Ele o abriu com mãos trêmulas e encontrou uma única palavra. Aguarde. O relógio no celular marcava 23h47 quando ele ouviu o primeiro som. Passos. Lentamente, ecoando pelo corredor principal. Gabriel virou-se, mas não havia ninguém. Então, as luzes do saguão começaram a piscar, até se apagarem completamente, deixando-o no mais absoluto breu. Quem está aí? Ele gritou, mas sua voz parecia absorvida pela escuridão. Então, uma luz fraca surgiu. Não era elétrica, mas uma chama azulada que flutuava pelo corredor, aproximando-se lentamente. Gabriel recuou, mas parou quando ouviu um choro. Era uma mulher. A chama se dissipou, revelando uma figura feminina. Ela usava um vestido branco, sujo de terra e sangue, e sua pele estava pálida como a morte. Os olhos eram dois abismos negros que pareciam sugar a luz ao redor. Me ajude, ela sussurrou, estendendo a mão. Gabriel sentiu o impulso de correr, mas algo o prendia no lugar. A mulher avançou, lenta e trêmula, até que estava a poucos centímetros dele. Seu rosto, embora deformado pela dor e pela morte, era familiar. Alice! Gabriel balbuciou, reconhecendo sua antiga namorada, desaparecida há 2 anos. Antes que ele pudesse processar, a mulher agarrou seu braço com uma força descomunal e sussurrou em seu ouvido. Você abriu a porta, Gabriel. Agora, ninguém está seguro. Ela desapareceu, como uma nuvem de poeira que se dissipava no ar. Gabriel caiu de joelhos, o coração disparado. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas a palavra dela ecoava em sua mente. Porta. A verdade sombria. De volta à sua casa, Gabriel tentou buscar respostas. Pesquisou tudo o que pôde sobre a Torre Solari e descobriu que o prédio havia sido construído sobre o terreno de um antigo cemitério. Nos anos 1970, houve um culto que usava o local para rituais sombrios.
Segundo os registros, eles acreditavam que a torre era um portal para outra dimensão, e seus rituais tinham como objetivo atrair mensageiros que serviriam como ponte entre os dois mundos. Gabriel começou a ligar os pontos. Ele era o mensageiro, fora escolhido para carregar os nomes daqueles que seriam levados para o outro lado. Mas quem fazia as regras? Quem comandava o jogo? O final. Às 23h47 daquela noite, Gabriel recebeu uma nova visita. Não precisou abrir a porta. A figura encapuzada do prédio estava ali, parada no meio de sua sala, com os mesmos olhos de vazio absoluto. Você já entregou 2 nomes, disse a figura, sua voz ecoando como trovões distantes. Há muitos mais a serem levados. Eu não quero fazer parte disso. Gabriel gritou. Não há escolha, respondeu o ser. Você abriu a porta. Agora é você quem aguarda. Antes que Gabriel pudesse reagir, sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele foi engolido por uma escuridão sem fim, cercado pelos sussurros de milhares de vozes, todas chamando seu nome. Quando despertou, estava de volta ao saguão da Torre Solari, com um novo envelope em mãos. Mas agora, ele entendia. Ele não era mais Gabriel. Ele era o guardião. E a próxima entrega já estava a caminho. Essa foi a história de Gabriel, o mensageiro das sombras. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com os amigos que adoram um bom terror. Até a próxima história, se vocês tiverem coragem de continuar.